Você já se perguntou o que acontece quando até mesmo a ciência, com todo o seu conhecimento e tecnologia, encontra algo que simplesmente não pode explicar? Fenômenos que desafiam a lógica, eventos que parecem vindos de outro mundo e casos que nos deixam mais perguntas do que respostas. Hoje, vamos mergulhar em alguns dos maiores mistérios que a ciência moderna ainda não conseguiu desvendar. Prepare-se para o desconhecido. Parte 1: O fenômeno de Taos-Rum. Nos desertos do Novo México, em uma pequena cidade chamada Taos, há um som que assombra os moradores há décadas. Conhecido como Taos-Rum, esse zumbido baixo e persistente pode ser ouvido por algumas pessoas, mas é completamente inaudível para outras. Os cientistas já pesquisaram de tudo para identificar a origem desse som, desde frequências sonoras naturais até teorias envolvidas em atividades subterrâneas, mas até hoje, não há uma explicação satisfatória. E o mais intrigante? Apenas cerca de 2% da população de Taos consegue ouvir o zumbido. Estudos realizados com equipamentos de alta tecnologia não detectaram nada fora do comum. O que será que realmente está acontecendo em Taos? Seria esse algo psicológico, ou poderia haver uma fonte invisível que ainda não compreendemos? Parte 2: A doença dos sonhos em Kalashi. Imagine viver em um lugar onde, de repente, sem aviso, você simplesmente dorme. Esse é o mistério da pequena vila de Kalashi, no Cazaquistão. Desde 2013, centenas de moradores passaram a sofrer de um estranho fenômeno. Eles adormecem subitamente e podem permanecer inconscientes por dias. Quando acordam, muitos relatam alucinações, perda de memória e uma fadiga inexplicável. Cientistas investigaram várias causas possíveis, desde vazamento de gás tóxico à radiação, mas nenhuma teoria foi conclusiva. O fato continua a ocorrer, e ninguém sabe exatamente por que essas pessoas são atingidas por essa doença do sono. O que poderia estar causando esse comportamento bizarro? Alguma substância desconhecida no ar? Um vírus nunca identificado? Ou algo ainda mais misterioso? Parte 3: O caso dos cadáveres que se movem no lago Angicuni. Nos confins do Canadá, nas terras geladas do Ártico, encontra-se o lago Angicuni. Em 1930, uma história perturbadora começava a circular sobre esse lugar. Uma aldeia inteira de esquimós simplesmente desapareceu da noite para o dia. Não havia sinais de luta, mas todos os pertences dos moradores foram deixados para trás. Narrador: e o mais estranho? Relatos de cadáveres enterrados próximos à aldeia foram encontrados fora de seus túmulos, como se fossem movidos sozinhos. Muitas respostas foram propostas, desde ataques de tribos rivais até uma intervenção sobrenatural. No entanto, nenhuma evidência sólida foi encontrada. O que realmente aconteceu no lago Angicuni? Como toda uma comunidade isolada some sem deixar rastros? Parte 4: As luzes de Isdalen. No Vale de Isdalen, na Noruega, luzes misteriosas aparecem no céu desde os anos 1930. Elas flutuam, piscam e mudam de cor, parecendo ter vida própria. Por décadas, os cientistas tentaram explicar essas coisas estranhas. Seria uma atividade geológica? Uma interação entre o campo magnético da Terra e a atmosfera? Vários experimentos foram realizados, e ainda hoje as luzes de Isdalen continuam sendo um enigma. O interesse é tão frequente que até existe uma estação de observação permanente na área. No entanto, apesar de todos os estudos, ainda não existe uma explicação clara. Estaríamos lidando com algo que desafiaria a ciência como a conhecer? Parte 5: A doença de Morgellons. Um dos mistérios médicos mais perturbadores do nosso tempo é a doença de Morgellons. Os pacientes se relacionam com as fibras ou parasitas saindo de suas peles, acompanhadas de intensas experiências de dor. No entanto, a maior parte da comunidade médica não confirma a condição como uma doença real. Alguns cientistas afirmam que Morgellons é uma manifestação de distúrbios psicológicos, enquanto outros acreditam que há uma causa biológica que ainda não foi identificada. A verdade é que, apesar dos numerosos relatos, ninguém conseguiu provar definitivamente o que causa esse sofrimento. Fenômenos, doenças, eventos. Todos eles têm algo em comum: a ciência ainda não conseguiu encontrar respostas. Esses mistérios nos lembram de que, apesar de todo o nosso conhecimento, ainda existem fronteiras que não foram cruzadas e perguntas que nunca podem ser respondidas. E você, o que você acha?
Será que um dia conseguiremos resolver esses mistérios, ou alguns deles estão destinados a permanecer sem explicação? Comente abaixo o que mais te intriga. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos misteriosos como este. Nos vemos no próximo enigma.